jovens têm sido os mais afetados na questão de comprar casa. Muitos acabam por ter que viver em quartos sem condições ou ficar em casa dos pais por não terem forma de pedir ou até pagar um crédito à habitação. Recentemente, o governo de Luís Montenegro anunciou várias medidas de apoio aos jovens que vão desde a saúde até à compra de casa. O plano Tens Futuro em Portugal engloba 14 medidas para a juventude nas áreas do alojamento estudantil, bolsas de trabalhadores estudantes, habitação e impostos. Como incentivo à compra da primeira casa para jovens até aos 35 anos, o Executivo anunciou a isenção de IMT, do imposto de selo e emolumentos na compra da primeira habitação. Está isento do imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis quem adquirir uma fração de prédio urbano que se destine exclusivamente à habitação própria e permanente que tenha até 35 anos e que o valor da habitação não ultrapasse os 316.272 euros. No que toca a imóveis acima de 316.272 euros e até 633.453 euros, mantém-se a isenção máxima do escalão, não havendo qualquer isenção para imóveis de valor superior. À isenção do IMT, junta-se a isenção do imposto de selo até ao valor máximo de 316.272 euros. No que se refere ao crédito à habitação, o Executivo diz que a garantia pessoal do Estado pode ser garantida se os mutuários do contrato tenham entre 18 e 35 anos de idade e domicílio fiscal em Portugal. Se os mutuários do contrato usufruam de rendimentos que não ultrapassem o 8º escalão do IRS. Se os mutuários do contrato não sejam proprietários de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano habitacional. Se os mutuários do contrato nunca tenham usufruído da garantia pessoal do Estado ao abrigo do presente diploma. Se o valor da transação não exceder os 450.000 euros. E se a garantia pessoal do Estado não ultrapassar 15% do valor da transação do prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano. Na sequência da entrada em vigor das medidas em 1 de agosto, houve um aumento significativo na procura de imóveis, o que provocou uma pressão sobre os preços no mercado imobiliário. Segundo os operadores do setor, a procura por imóveis até 316.772 euros tem registrado um crescimento significativo. Já a garantia pública tem levado a adiantamentos de transações com potenciais compradores a aguardar a entrada em vigor para beneficiar do financiamento a 100% com garantia do Estado. Em relação aos jovens estudantes, o Governo lançou um plano de emergência que tem 3 eixos de ação: o aumento do número de camas, novos protocolos entre as universidades, entidades públicas, privadas e do setor social com residências estudantis para aumentarem o número de camas e a atribuição de 50% do valor do alojamento para estudantes deslocados em agregados familiares entre 23 e 28 dos indexantes dos apoios sociais. Com o início do ano letivo e com a entrada de novos alunos para o ensino superior, surgem novas dúvidas sobre quantos alunos vão ficar deslocados das residências nos próximos anos. Segundo os dados do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, os estabelecimentos existentes apenas cobrem 32% das camas, ou seja, estão em falta 75.000 camas. Atualmente, há 40.000 alunos carenciados, mas apenas 15.939 camas, o que significa que os estabelecimentos existentes não respondem nem a metade dos alunos. O plano, que prevê a introdução de mais de 18.000 camas a preços regulados, divulgado em 2018, está quase todo por executar, num investimento global de 445,7 milhões de euros.
Os últimos dados revelaram que apenas 12 projetos, no total de 1.124 camas, foram concluídos. Recentemente, a Câmara de Lisboa aprovou 2 pedidos de informação para o desenvolvimento de 2 residências universitárias, uma com 370 camas e outra com 254, ambas situadas na freguesia de Marvila. Segundo a autarquia, em Lisboa há cerca de 50.000 estudantes deslocados, ou seja, cerca de 40% dos alunos das universidades. Carlos Moedas entende ser injusto que alguns estudantes não frequentem o ensino superior por não terem condições para viver na capital. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Público. Nós estamos em direto pela Unifé TV, o canal da família. São 23 horas, 6 minutos. E a partir de agora estaremos juntos para debater este assunto, este tema que é muito pertinente, até por conta da volta às aulas. Você acompanhou na matéria muitos jovens, muitos alunos que realmente estão sem um teto, porque sem cama é sinônimo de estar sem teto. E hoje no programa nós vamos falar muito sobre isso, as dificuldades, os desafios que os jovens têm enfrentado no que se refere à habitação. Para falar com muita propriedade sobre esse tema, nós temos aqui nos estúdios o nosso convidado, o Diogo Maia. Muito boa noite, Diogo. Boa noite. O Diogo é consultor imobiliário, é isso? Correto. Portanto, então você lida com isso todos os dias. Exatamente, lido com isto todos os dias. E quando se fala de jovem, se torna mais difícil. Como é que funciona aí essa questão de crédito, essa questão da procura de muitos jovens em relação à habitação? Porque a habitação, o teto, uma casa é um bem essencial, né, para todo ser humano. Sem dúvida. Assim como nós temos vindo a anotar, portanto, nos últimos anos, nos últimos, diria, 3, 4 anos, temos vindo a assistir a um crescimento substancial em relação aos preços que estão a ser praticados neste momento no mercado imobiliário, o que para muita gente é assustador. Portanto, nós estamos a assistir hoje em dia a níveis e a valores praticados no mercado nacional que se tornam muitas vezes ou quase sempre impraticáveis para famílias portuguesas, as quais eu incluo, lá está, a classe mais jovem, e faz-me alguma confusão como é que um jovem que acaba de sair de uma universidade e quer comprar um dos seus bens mais preciosos, que acaba por ser uma casa, o que vai conseguir fazer. E é aí que se levanta a questão como é que os jovens vão conseguir comprar casa. Como foi aqui falado, o Estado está aqui a adotar uma série de medidas que podem ajudar os jovens a comprar a sua primeira casa. Ajudas essas, uma parte já saíram, que tem necessariamente a ver com a isenção de IMT e de imposto de selo, que são 2 impostos que no final do processo são altos e que acabam por ajudar aqui um pouco os jovens na redução de custos, mas que por outro lado ainda não ajudam na totalidade, porque é só uma parte do valor, não é? Então existem alternativas, né, Diogo? Existem alternativas. Daqui a pouquinho nós vamos falar com muitos detalhes sobre isso. Eu quero também deixar à sua inteira disposição os nossos telefones de contato, 210-346-091, para você que quer conversar, você que talvez é jovem, tem enfrentado dificuldades, você tem questões para colocar aqui para o Diogo, porque ele é um especialista, é um consultor imobiliário e vai falar no programa sobre os desafios, vai falar sobre as dificuldades, mas também as alternativas que podem ser aproveitadas por todos os jovens na questão da habitação. Eu quero também falar com os nossos convidados que estão via Zoom. Já me dê imagens, por favor. Quem está conosco? O primeiro convidado é o Nuno Pimenta? Ou é o Nuno Rico? É isso? Nuno Rico, especialista em assuntos financeiros da Deco Proteste. Muito boa noite, seja bem-vindo, Nuno. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite. Há muito por falar hoje sobre o tema, né? Porque nós acompanhamos aí na peça muitos jovens realmente sem saber o que fazer nessa questão da habitação. É um assunto, neste momento, muito importante para as famílias portuguesas em geral, mas em particular para os mais jovens, porque acabam por ser ainda mais penalizados com o atual contexto no mercado imobiliário,
principalmente devido a dois fatores, que têm a ver com o seu nível de rendimentos e com a sua precariedade no mercado laboral. E estes dois fatores em conjunto acabam por dificultar ainda mais o acesso ao crédito e conseguirem aceder à habitação. A alternativa natural seria o arrendamento, mas também esse, fruto do próprio mercado do arrendamento no nosso país, acaba por não se tornar uma verdadeira alternativa, quando até deveria ser, pela lógica, para quem está no início de vida, para quem ainda não constitui família ou não tem uma situação profissional estável, o arrendamento devia de ser a opção principal para um jovem no início da sua vida. Relativamente a esse crédito de habitação, qual é a garantia, por exemplo, o que é a garantia pública desse crédito de habitação jovens? Fala um pouquinho sobre isso. O Estado anuncia um conjunto de medidas para apoiar os mais jovens na compra de habitação. Uma das medidas já está em vigor, que é a isenção do imposto de selo sobre a compra e do imposto municipal sobre transações, que acaba por representar na prática uma poupança bastante significativa para os jovens, e um dos aspectos que geralmente caracteriza os compradores mais jovens de habitação é a dificuldade em terem um capital próprio para fazer face às despesas iniciais, e também aquela percentagem dos tais 10% iniciais que tem que se dar, que os bancos não financiam, porque os bancos já estão autorizados pelas regras macroprudenciais a financiar até 90%. E esta isenção de imposto acaba por ajudar e poupar algumas dezenas de milhares de euros nesta fase inicial do crédito. Também foi anunciada a medida da garantia pública para a compra de habitação para os mais jovens. Ainda falta regulamentar. Aliás, o decreto-lei que instaurou esta garantia definiu até ao passado dia 10 o tempo limite para ser publicada a regulamentação pelos diversos ministérios que possam pôr em prática esta garantia. Contudo, ainda não foi possível. Aliás, já foi anunciado pelo próprio Governo que precisa pelo menos de mais algumas semanas, e provavelmente a mesma garantia só irá entrar em vigor no final deste ano, porque estamos a ter aqui uma dificuldade de base, que é como conseguir coordenar estas medidas com aquilo que são as regras macroprudenciais do Banco de Portugal, e que são definidas até pelo próprio Banco Central Europeu, e que têm a ver, e que neste caso aqui esbarram principalmente em dois fatores, que é, por um lado, o financiamento a 100% do imóvel, e depois então de seguida eu já falarei um pouco sobre isso, como é que vai funcionar, e a questão da taxa de esforço. Sobre o financiamento a 100%, portanto, esta garantia procura basicamente permitir que o jovem aceda a 100% do valor da compra e aceda nesse montante em crédito. Como eu referi há pouco, atualmente as regras impedem que o banco possa emprestar mais do que 90% do valor do imóvel. Logo é preciso ter os tais 10% de capitais próprios. Esta garantia acaba na prática por isentar ou evitar que o jovem tenha que dispor de capitais próprios para a poder avançar com a compra do imóvel. Mas, contudo, há aqui uma outra regra que vai, digamos assim, vai esbarrar e que vai permitir que esta medida seja eficaz para aquilo que é o seu objetivo principal, que é facilitar a compra de imóveis pelos mais novos, que é a questão da taxa de esforço. Ora, as regras, e essa em princípio nada indica que vão ser alteradas, uma prestação não pode representar mais do que 50% do rendimento disponível. Se isto seja para um jovem, seja para qualquer pessoa que vá avançar para um processo de crédito à habitação. Ora, no caso dos mais jovens, e existem dados do Instituto Nacional de Estatística que nos indicam que 3 em cada 4 dos jovens até aos 35 anos têm um rendimento líquido até 1.000 euros. Ora, isto significa então que a sua prestação máxima que podem ter é uma prestação de 500 euros. Considerando o atual nível das taxas de juros e considerando os atuais níveis de valores do imobiliário, como o Diogo referiu logo de início, que são, na sua larga maioria, incompatíveis com aquilo que são rendimentos médios das famílias portuguesas e principalmente dos mais jovens, os cálculos que nós fizemos na DEC Proteste indicam que
um jovem nas atuais condições de mercado, mesmo que tenha um crédito a 40 anos, irá conseguir aceder no máximo a 124 mil euros de crédito. É certo que com a descida das taxas este valor poderá aumentar um pouco mais, mas com 124 mil euros de crédito, mesmo com o financiamento a 100%, com as atuais condições de mercado, dificilmente conseguirá comprar uma habitação digna nos principais centros urbanos e eu arriscaria quase em qualquer uma das capitais de distrito do nosso país. E você acredita, até por conta da faixa etária, né? Os jovens têm consciência que, você falou aí da questão das parcelas, né, das prestações e tal. Será que o jovem realmente tem consciência que tem que pagar esse crédito, que ele vai arcar com essas responsabilidades? Porque nós sabemos que as pessoas com mais experiência, as pessoas mais vividas, elas têm noção da realidade, coisa que muitos jovens, infelizmente, não têm, né? Infelizmente, em Portugal, nós temos um problema de base que afeta não só os mais jovens, mas também as restantes faixas etárias, que é um problema a nível da literacia financeira. Nós temos um baixíssimo nível de literacia financeira. Até há pouco tempo éramos o pior país da OCDE nesse aspecto. Os estudos mais recentes já nos colocaram no penúltimo lugar. E isto faz com que muitas vezes, não só os jovens, mas mesmo pessoas já de outras faixas etárias, quando vão contratar um crédito à habitação, olham para um único fator, que é o valor da prestação. E depois não consideram outros fatores, que é a estabilidade dos seus rendimentos. Sim. Uma prestação que hoje em dia pode ter um peso de 40% no meu rendimento. Se eu mudar de emprego e passar a ter um rendimento mais remunerado de forma mais baixa, esse peso vai aumentar. Também tem a ver com outro fator. Uma grande percentagem, aliás, a maioria dos contratos de crédito à habitação em Portugal são de taxa variável. Logo, nós temos muitas oscilações ao longo do contrato no valor da prestação. Para termos aqui uma ideia, quem tinha um contrato de crédito à habitação no final de 2021, a prestação, portanto, esse mesmo contrato, no final de 2023, ou seja, passado 2 anos, essa prestação aumentou em média 80%, só devido à variação das taxas de juros no mercado. E esse é outro dos fatores que muitas vezes os jovens não notam. E depois tem aqui mais um outro aspecto, que é a questão da instabilidade profissional. Infelizmente, no nosso país, a precariedade é muitas vezes a regra para os mais jovens, no seu vínculo laboral. E isso dificulta logo à partida o próprio acesso ao crédito, porque os bancos procuram garantias e procuram estabilidade de rendimentos para poder conceder esse crédito, mas cria também outro fator, que é muitas vezes a instabilidade do próprio nível de rendimentos, que faz com que ou mais pequena alteração, o jovem depois entra em dificuldades para conseguir comprar ou para conseguir cumprir com o seu contrato de crédito. E estas questões todas que é preciso avaliar, e por isso é que eu referi logo no início que provavelmente quem está nesta fase inicial da vida, a compra não será se calhar a solução mais acertada. Porque está numa situação de instabilidade, muitas vezes ainda não constitui família, depois posteriormente irá constituir família, precisará de um imóvel maior, provavelmente poderá ter que mudar de localização de trabalho e daí o arrendamento seria a solução mais indicada. Mas é um problema destas medidas. É óbvio que qualquer ajuda, neste momento, perante o grau de dificuldade que existe no mercado, qualquer ajuda que exista e que se procura dar com estas medidas é positiva, mas vai acabar por chegar apenas a uma pequena franja de quem precisa, porque serão os jovens só com mais algum nível de rendimento é que vão conseguir à mesma ter estes apoios e aceder ao mercado da habitação. E continua aqui o foco na questão da compra, quando se deveria estar aqui a pensar noutras áreas como o arrendamento. E há ainda um último problema, que é, estamos aqui só a tratar com questões do lado da procura. Não há verdadeiras medidas do lado da oferta, e isso já se nota pela subida de preços que já foi provocada só pela questão das isenções do IMT e do Imposto de Selo. Olha, Nuno, eu agradeço imenso a sua participação. Ficou aí uma dica excelente para todos que acompanham o programa. Forte abraço para você, muito boa noite, tá bem? Foi um prazer ter aqui no programa. Ok, obrigado. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com um outro Nuno, que é especialista de finanças e créditos pessoais. É especialista em finanças pessoais e créditos.
Eu quero agora colocar para você as questões que estão lá nos nossos stories do Instagram, para você poder interagir, participar conosco, deixar lá a sua opinião. Como você avalia a habitação para jovens em Portugal? Os preços estão muito caros, os apoios são insuficientes, jovens não querem deixar a casa dos pais. Deixa lá o seu comentário rapidinho, dá uma passadinha lá nos nossos stories. Coloca a segunda questão, por favor, produção. Se fosse jovem, acha que conseguiria comprar uma casa? Sim, não ou não sabe? Fazendo aí uma rápida análise da sua estabilidade econômica, você pode responder, deixar lá a sua opinião. Você que é jovem, onde mora atualmente? Você pode escrever aí a sua colocação na sua própria casa, na casa dos pais, num quarto alugado, ou divide apartamento com os seus amigos. E temos aí uma última questão: quais são as possíveis soluções que poderiam ajudar os jovens a ter uma casa? Apoios do governo devem ser aumentados, mais programas de arrendamento jovem ou estabilidade no mercado de trabalho. Corre lá rapidamente nos nossos stories da Unifé TV, deixa a sua opinião, deixa a sua participação. No final do programa, nós vamos fazer aqui uma sondagem. Vamos agora às ruas. As pessoas falaram a respeito desse tema e nós vamos agora acompanhar, saber o que elas pensam, o que elas falam sobre esse tema. Eu conheço algum jovem que está a ter dificuldade em arranjar uma casa aqui em Portugal ou arrendar? Muitos, muitos. Não é o meu caso, mas conheço muitos jovens que estão com essa dificuldade, é transversal. E porquê é que isso está a acontecer? O custo das casas, essencialmente, e também porque ainda não é clarificado o novo decreto-lei do Governo, dos 10%. Há muita procura dos jovens em crédito à habitação, mas na realidade ficam na dúvida se terão que pagar os 10% ou não, e muitos deles não têm sequer a taxa de esforço para conseguir pedir crédito neste momento. Neste caso sou eu. Estou com muita dificuldade e tenho 3 crianças em casa da minha sogra. Não conseguimos alugar uma casa porque é muito caro. Os preços estão muito caros. 600 euros. É muito caro, não dá. No momento não tenho uma casa, estou morando com meus pais. O trabalho, recentemente eu saí de um, estou à procura de outro, mas está dando certo, pelo menos, graças a Deus. Mas ainda está na casa dos pais porque lá está, não consegue ter uma casa própria. Sim, não consigo ter uma casa própria. Mas acha que os jovens têm condições hoje em dia para comprar casa e para arrendar? Pois, isso talvez não tenham. Os vencimentos poderão ser baixos, um fator, e a localização provavelmente de onde eles pretendem estar. Por exemplo, há gente que vem de Coimbra ou vem de outros países, de outras cidades, vem para Lisboa, de outras zonas, vem para Lisboa para estas faculdades. O que é que acontece? Acontece que tem preços de quartos muito altos. Não há casas para eles. Quer dizer, é uma forma de os jovens desistirem, talvez, do seu sonho. Vejo muita gente procurando nos grupos, na internet, no WhatsApp, e muitos não conseguem, ou os valores são muito caros das habitações, dos arrendamentos. Então é uma situação difícil. O que eu tenho ouvido é que as taxas vão baixar. Se baixarem, penso que sim. Até à data, não. Complicado. Mas porquê? Os preços, o que é que está implicado aqui? Sem dúvida que o preço dos imóveis, mas também as taxas de juros praticadas. Os vencimentos não são de todo igualáveis a um jovem que termina o curso, a licenciatura e que vá para o trabalho. Mesmo que seja um casal jovem, é muito difícil neste momento os dois terem um ordenado que consigam suportar a casa, e depois mais os planos de conseguirem ter um filho, é difícil. Mas o que é que acha que deveria ser feito neste sentido? Neste sentido, deviam ajudar mais os jovens e menos os imigrantes, porque as casas estão neste preço porque os imigrantes são muitos e alugam a casa a qualquer preço. Nós, portugueses, não. Isso tem a ver com as taxas de IRS, baixar as taxas de IRS dos jovens e, ao mesmo tempo, qualificar, dar maior, no que diz respeito à qualificação, à formação, os estudos mais baratos, as faculdades mais baratas, as propinas, tudo isso iria ajudar, é evidente. Então esses seriam os apoios e as soluções que deveriam ser dados? Alguns deles, não todos, mas sim, alguns, os mais importantes, penso que sim. Criar emprego também, evidente.
provavelmente ajudar no custo das casas, construir mais casas a preços acessíveis, não só para arrendamento, mas também para venda, porque existe muitas para arrendamento acessível, mas para compra os jovens não ficam abrangidos. Eles aumentam os juros, não importa, as pessoas têm que ter dinheiro para pagar. Isso não está correto. Agora, diga-me, um jovem hoje que se forma, não vai ganhar assim grande, mas não tem possibilidades. E muitos deles vão para o estrangeiro. Porquê? Porque ganham mais. É muito delicado, né? Quando se trata dessa questão de habitação e principalmente a credibilidade dada a jovens, há muitas questões, há muitos pormenores, tanto da parte do jovem, muitos desafios, muitas dúvidas, como também da parte dos bancos, né? Do pessoal que libera ou não o crédito à habitação. Como é que você vê esses desafios para os jovens? Sim, eu vejo a situação complexa para um jovem que está a comprar a primeira habitação, como o Nuno já disse aqui anteriormente, porque um jovem que saia imediatamente da faculdade, que comece num primeiro emprego, em que tem um salário, diria base, de 1.000 euros, pagando uma prestação de 500 euros que não existe, portanto não existe uma casa de 120.000 euros nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Eu diria que sou especialista de mercado, diria que é impossível mesmo. Portanto, indo para uma casa de valor superior em que a prestação já vai aumentar e, portanto, já supera a taxa de esforço procedida pelo banco, o que já torna incompatível a compra, eu vejo o cenário muito complexo para um jovem que comece neste momento na área de trabalho com um salário de 1.000 ou de 1.200 euros, ok, tendo as suas despesas associadas e ainda tendo que pagar uma prestação ao banco para comprar um imóvel. Ou seja, eu vejo de facto esta ajuda do Estado como uma mais-valia, ok, mas tem que ser olhada com muito cuidado porque, como é óbvio, isto nem tudo é bom, portanto tem sempre... Fala um pouquinho, com detalhes, como é que funciona isso? Como é que o jovem pode aderir a isso? Onde é que ele pode buscar? Que tipo de informação já pode ser adiantada para quem está em casa? Assim, atualmente, aquilo que saiu e que está neste momento em vigor é apenas a isenção de impostos, tanto de IMT como de imposto de selo, ok? Para imóveis até 316.000 euros, ok? Superando esse valor, a pessoa em questão terá de pagar a diferença do imposto e também só para pessoas que estão neste momento a comprar a sua primeira habitação e que sejam residentes em Portugal, ok? Portanto, estas são as medidas atuais em vigor. Há outras questões que estão neste momento a ser levantadas, mas que para já ainda não se encontram em vigor, poderão vir a ser efetivadas, mas ainda não estão em vigor. Portanto, para já, aquilo que nós podemos dizer é que é uma ajuda que o Estado, portanto, permitiu, que é, portanto, a isenção destes impostos, que acaba por ser um custo que já não é inerente à pessoa que está a comprar, que é uma ajuda ao final do processo, mas é apenas uma ajuda que neste momento está em vigor. Por exemplo, no imóvel que você falou e mencionou o valor, a isenção dessas taxas rondaria em volta de quanto, aproximadamente? Por exemplo, uma compra de 300.000 euros, você teria um custo de IMT e de imposto de selo a rondar os 15.000 euros. 15.000 euros. Quer dizer, já é uma isenção. Portanto, já é uma isenção, é um valor alto, ou seja, a somar aos tais 10% de entrada que você teria que ter, que estamos a falar de 30.000 euros, teria que somar 15.000 euros, ou seja, estamos a falar de 45.000 euros de capital próprio e, portanto, estamos a falar de um valor que é preciso muito tempo para juntar, a não ser que esteja uma ajuda familiar por trás para auxiliar o jovem nessa compra. E há procura de jovens? Sim, constantemente há essa procura? Tem aumentado essa procura? Todos os dias eu tenho contactos de jovens, jovens a perguntarem-me se já tenho mais notícias em relação às novas leis praticadas pelo Governo, que têm interesse em comprar a sua primeira casa, porque neste momento estão num arrendamento, ou seja, grande parte dos jovens atuais moram em casas, portanto, ou vivem com os pais, ou moram em casas arrendadas. E atualmente o valor dos arrendamentos praticado é de facto, diria, assustador, porque teve uma subida de quase 10% desde 2023 para 2024. Portanto, estamos a assistir a um crescimento substancial do valor dos arrendamentos e, portanto, os compradores preferem pagar uma prestação ao banco do que estar a pagar uma renda de um banco que acaba por não ser deles no final do dia. Agora, claro que para isso acontecer, e é o que eu tenho dito às pessoas, é preciso ter cautelas e, portanto, essas cautelas, aquilo que nós podemos dizer hoje em dia é que só as isenções é que estão em vigor. Portanto, não há nada mais em vigor no dia de hoje. Poderá haver, mas para já é aquilo que eu vos posso dizer, é que só a isenção de IMT e de imposto de selo é que está em prática nos dias de hoje. Então, por exemplo, o arrendamento seria uma opção, né?
Só que aí entra essa questão também dos valores de arrendamento que, como você falou, de 2023 para 2024 aumentou 10%. Cerca de 10%. Que já não estava barato, Exatamente. né? Já não estava acessível para muitos. Sem dúvida. Porque nós acompanhamos aí na entrevista muitos que infelizmente ainda estão na casa dos pais. Não há uma perspectiva muito grande em relação à saída, à compra da primeira habitação, ou então o arrendamento de um imóvel. Quer dizer, é um desafio realmente muito grande para os jovens terem que se estabelecer ou se estabilizarem no mercado de trabalho, né? Criar uma estabilidade financeira, uma literacia financeira, para a partir daí poder então gerir ou a compra ou o arrendamento do imóvel. É realmente desafiador para os jovens, né? Sim, e nós nos últimos tempos temos vindo a assistir de facto a uma subida muito elevada dos valores do mercado, como eu já disse aqui anteriormente, e de facto como hoje em dia a procura é muito elevada e a oferta é escassa, embora a nova construção existam muitos edifícios a serem construídos de raiz hoje em dia e é de facto uma constante que está neste momento a ganhar força no mercado, mas de facto a oferta em Portugal hoje em dia, ainda para mais nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, está escassa comparativamente com a procura. E portanto, quando eu digo, eu acho que terão que ser aqui enumeradas medidas para fazer face a esta situação, porque senão o jovem nunca vai conseguir sair da casa dos pais face às condições atuais de rendimentos e de remunerações que recebe. Tem que haver mais iniciativas e mais ações, então, para motivar, né? Motivar os jovens a sair e começarem, então, essa jornada por uma estabilidade econômica, como falou algumas pessoas aí, também, né, a constituição da própria família. Há uma série de fatores. Eu quero falar agora com o Nuno Pimenta, né? Nós temos ele por Zoom, ele é especialista de finanças pessoais e créditos. É isso mesmo, Nuno? Muito boa noite, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite. E aí, como é que é, né, ser um especialista em finanças, ensinar pessoas, orientar, face a todos esses desafios que nós já mencionamos aqui? Sim, sem dúvida, principalmente dos últimos 2 anos para cá, tem sido muito complicado gerir aqui a parte orçamental, devido ao aumento generalizado também dos preços, da inflação que disparou descontroladamente. Portanto, estamos aqui a falar de preços exorbitantes, muitos deles acima de 15, 20% de inflação. Rendas da casa que aumentaram, o crédito de habitação, como também já os meus colegas falaram, o Diogo e o Nuno falaram e bem, que aumentou exponencialmente, às vezes há casos de 80% de aumento, e então tem sido um desafio enorme, gigante, nós gerirmos e ajudarmos a gerir orçamentos familiares ao longo deste, principalmente quando falo da dor, vem dos últimos 2 anos para cá devido ao aumento generalizado dos preços e acima de tudo das taxas de juro do crédito de habitação. Portanto, tem sido aqui, temos feito um trabalho, sessões individuais, onde conseguimos ir buscar, cortar e otimizar orçamentos familiares em conjunto, sem família, sem filhos, principalmente aqui junto aos senhorios também, muitas vezes, perceber os aumentos que os senhorios também pretendem alterar contratos ou rescindir contratos seja para arrendar, para aumentar a renda, como para venda, não é? Que também está muito acessível para vender. E então temos também tentado ajudar nesse campo. Portanto, resumindo, tem sido bastante difícil. Agora, o colega falou há pouco a respeito da questão opcional também, ao invés de comprar, ao invés de adquirir esse crédito, enfim, a questão do arrendamento. Mas, diante de tudo isso que foi falado, você acha vantajoso? Não sei se você consegue dar a sua opinião sobre isso. Uhum. Sim, numa idade inicial, ou seja, estamos aqui a falar se calhar dos 18 aos 25, será para sair de casa dos pais, para ganhar também aqui um bocadinho de literacia financeira, de organização do orçamento. Eu acho que o arrendamento vai ser muito mais vantajoso nessa iniciação, digamos assim, de carreira, estando a trabalhar, um novo emprego, pouca estabilização, se calhar, laboral, pode ter um contrato de trabalho que não seja efetivo. E então acho que nesta primeira fase o arrendamento encaixa bem.
Temos aqui, obviamente, o valor dos arrendamentos é que estão elevados. Esta situação, como também o Diogo já falou, é uma situação difícil também de ultrapassar, porque os senhorios cada vez pedem mais dinheiro porque se vê o mercado a subir. Existe aqui, obviamente, algumas soluções dentro dos possíveis. Talvez partilhar uma casa, portanto, ou seja, estar numa casa com vários quartos e consegue depois partilhar as despesas, é uma das soluções que também nós apresentamos, mas acho que nesta fase inicial faz muito mais sentido o arrendamento e depois ganhar aqui literacia financeira com um bom orçamento familiar ou um orçamento pessoal, para depois, nessa segunda fase, sim, pensar em creditação e nestas novas medidas todas que existem, que são bastante positivas, mas que, claro, tem que ganhar aqui o conhecimento primeiro de todo o sistema bancário, como é que funciona uma creditação, porque é completamente diferente estarmos a arrendar um quarto ou um apartamento do que estarmos com um compromisso, não é? Estarmos a fazer uma escritura, uma compra para 40 anos, 35 anos da nossa vida. Agora, queria que você falasse um pouquinho esses incentivos que há de programas governamentais para auxiliar, né, esses programas que estão disponíveis para os jovens, como é que eles podem acessar isso, tirar dúvidas? Sim, tem a Porta 65 que consegue ter aqui algumas informações de apoio a jovens a nível de arrendamento, estamos a falar sempre aqui a nível de arrendamento. Claro que tem que ir ver também com o IRS, mas por norma, infelizmente o jovem tem IRS mais baixos, não é? São sozinhos, muitas vezes. E então tem aqui um apoio do Estado, que dependente aqui também do valor de rendimento, consegue buscar aqui uma percentagem boa de apoio a essa renda. Para dar um exemplo, se calhar uma renda de um T2 que pode custar entre 700 e 800 euros, na região, nos centros urbanos, com a ajuda do Estado poderá ficar entre 300, 350, se calhar uma renda nesse mesmo apartamento. Portanto, existe esse apoio. Não sei, sinceramente, se todos os jovens têm acesso a isso, ou seja, têm conhecimento desse apoio, mas acima de tudo devem procurar ajuda, seja na internet, seja em sites que possam encontrar essa informação, porque pode fazer e faz certamente diferença nesta primeira fase de querer sair da casa dos pais ou querer aqui ajuda e apoio do Estado. Todo o apoio, todo o incentivo, todo o ajuste que o jovem puder fazer em relação à sua estabilidade financeira é importante, até porque há aí uma iniciação no aprendizado da literacia financeira. Muitos jovens é também um desafio saber lidar com as finanças, saber lidar com o seu próprio dinheiro. Eu não sei se você tem algo a acrescentar, Nuno, sobre o tema. Gostaria de acrescentar algo? Sim, em formato de conclusão, acho que, como nós também já falámos aqui, estamos aqui todos a falar que efetivamente existem poucos apoios, portanto estão a aumentar. Claro que temos que olhar também na parte positiva e olhar que efetivamente está a haver neste momento, como o Diogo também falou, nova construção, bastante acelerado. O Estado também está a tentar acelerar todos os processos burocráticos também junto das câmaras. Portanto, temos que olhar também disto de uma forma positiva, com esperança. Os jovens também têm que, independentemente da formação, têm que procurar aumentar rendimentos. Nós, nas nossas sessões e quando damos apoio aqui a nível de finanças pessoais, falamos sempre nisso, ou seja, não estar só focado no salário que se tem de momento, mas sim projetar o futuro para aumentar rendimentos, seja rendimento extra, seja um part-time, seja de forma que for, ou seja, tentar sempre ir buscar mais valias, ou seja, mais a nível financeiro, claro, para que depois, obviamente, consiga ter aqui no futuro, seja curto, médio prazo, já melhores condições. Portanto, ou seja, temos que também olhar aqui um bocadinho da forma mais positiva e não só esperar que o Estado nos ajude em tudo, porque efetivamente existem limites, como também já falámos aqui, tem-se falado aqui no programa. Portanto, eu acho que aqui também temos que parar aqui um bocadinho, e o orçamento, sim, nós ajudamos, claro, mas acima de tudo depois olhar para a outra face, que é o aumento de rendimentos. E os jovens agora que acompanham o programa, né, os telespectadores dessa faixa etária, certamente estão a se perguntar, mas como é que eu vou ultrapassar esses desafios? Né? Há uma curiosidade por parte de muitos, aqueles, claro, que não têm um apoio familiar, que não têm um histórico de estabilidade financeira na família. Há muitos jovens que realmente vão ter que se superar, vão ter que aprender com os erros, vão ter que realmente saber escolher de forma justa, correta. Eu tenho certeza que, com certeza, eles vão poder superar
e alcançar os seus objetivos. Eu agradeço a participação, Nuno. Muito obrigado pela participação. Até um próximo encontro. Muito obrigado, tá bom? Forte abraço. Obrigado. Obrigado. Há muitos detalhes, muitas coisas que podem ser faladas, né, Diogo? Porque o jovem, ele tem tem bastante informação em muitas áreas, em muitas frentes, mas no que se refere à prática, realmente é algo novo, é um desafio para o jovem, né? Você é jovem. Certo, sou jovem, portanto tenho... Como é que você tem lidado com isso? Eu sou jovem, tenho os meus 24 anos e, portanto, atualmente ainda moro em casa dos meus pais. Portanto, mas pensa em sair. Mas pensa em sair. É isso aí. E, portanto, também penso neste tema. Portanto, também me faz alguma confusão o juntar, para além do capital próprio de entrada, para dar numa habitação própria permanente, ter que, se calhar, ter mais algum capital também para juntar para fazer a compra de uma habitação. E não é fácil termos uma prestação a pagar a um banco, sabendo também de outros custos fixos que nós temos inerentes mensalmente para pagar, e todos esses custos somados vão dar um valor que no final do mês é alto, e faz-me alguma confusão como é que algumas pessoas acabam por sobreviver no meio de tantos custos, pagando alimentação, pagando uma prestação ao banco, pagando água, pagando luz, transportes, tendo filhos. Portanto, faz-me alguma confusão, não é? Como é que ao final do mês há dinheiro para tudo? E de facto, tem que se mesmo tomar medidas, porque eu acho que Portugal é um país que tem muito potencial, mas que se não forem tomadas medidas, as coisas não vão correr bem, porque estamos aí por um caminho em que não é positivo, nem para os jovens, nem para a classe. Um caminho que tem dificultado, né? Que é um dos fatores também, não sei se você concorda comigo, de muitos jovens saírem do país. Exatamente. Né? Exatamente. Esse aperto, né? Esse ajuste que vai sendo feito, esse aperto que vai acometendo muitos jovens, muitos decidem sair para outros países, tentar a vida, dividir quarto, conhecer um amigo na internet e preferir um desafio fora do país de origem, porque houve uma proposta melhor, alguém fez uma proposta melhor. Isso acontece muito em Portugal. Acontece. Eu tenho alguns amigos meus que acabaram por sair mesmo aqui do país, do próprio Portugal, porque sentiram que as condições em si não eram benéficas para o futuro deles e acabaram por sair para outros países da Europa e até mesmo fora da Europa à procura de melhores condições de vida, melhores condições de trabalho e que acabam por estar hoje em dia felizes porque de facto têm uma qualidade de vida totalmente diferente. Vamos agora aos stories novamente. Coloca aí as questões para quem está em casa. A primeira questão, por favor. Como avalia a habitação para os jovens em Portugal? Os preços estão muito caros, os apoios são insuficientes, os jovens não querem deixar a casa dos pais. É uma opção? Ou será que realmente é uma necessidade, é algo imposto pelas circunstâncias? A segunda questão, por favor. Se fosse jovem, acha que conseguiria comprar uma casa? Sim ou não sabe? Outra questão, você que é jovem, onde mora atualmente? Na sua própria casa, na casa dos pais, num quarto alugado ou divide apartamento com amigos? Quais são as possíveis soluções que poderiam ajudar os jovens a ter uma casa? Apoios do governo devem ser aumentados, mais programas de arrendamento jovem, estabilidade no mercado de trabalho. Corre lá rapidamente, deixa o seu comentário nos stories da Unifé TV, no nosso Instagram, Unifé TV, aqui de Portugal, está aí o endereço, @UniféTVPT, você pode deixar lá o seu comentário e nós vamos depois fazer uma sondagem aqui no programa. Vamos ao Porto, as pessoas também falaram sobre o tema, vamos ver o que elas pensam sobre isso. Conhece algum jovem que está a enfrentar dificuldades em encontrar habitação em Portugal? Conheço. E qual é que é a sua opinião sobre as condições dos jovens hoje em dia para conseguirem adquirir uma casa? É difícil para eles, não é? Coitados que têm, para além do emprego, que têm grandes dificuldades em arranjar emprego, têm o problema da habitação. Portanto, ficam em casa dos pais, não é o meu caso, felizmente, mas a maior parte fica em casa dos pais até mais tarde. Olha, o meu filho foi mas ele já é casado, mas seja como for, teve de ir para Alfena, em vez de viver em Lessa, e teve de ir para Alfena porque não aguentava, já tem 2 filhos, e não aguentava os preços, porque em Lessa uma casa já usada queria mais de $500.000. Tenho noção que
quase toda a gente que procura, por exemplo, residência para a faculdade está já nesse conflito, sim. Muito caro está, muito caro. E as casas estão muito caras, está tudo a subir e não pode ser assim, podia ajudar a descer mais para baixo um bocado, não é? Como eu sou da Madeira, eu conheço muitos amigos que vieram para aqui estudar e foi muito difícil para eles arranjar a casa. Também para mim, eu demorei muito tempo a arranjar, porque os preços são demasiado elevados e para estudantes deslocados fica muito difícil arranjar a casa, porque nós temos de pagar viagens, temos de pagar casa, despesas, supermercado, água, luz e tudo fica muito caro, com as rendas da casa muito elevadas e fica muito difícil estar aqui a estudar, é preciso fazer um grande esforço. Na sua opinião, os jovens portugueses não têm condições hoje em dia para adquirir casa? Não têm, por isso é que saem mais tarde de casa ou nem se casam, ou se não, porquê? Porque em casa dos pais eles têm coisas, não se casam, nem construem família, depois é muito tarde, têm os filhos muito tarde e só isso prejudicam a eles, não é? Eu acho que, não sei, podiam pôr-se um bocado no nosso lugar e pensar que nós estamos a começar a nossa vida e também queremos a nossa independência e que Portugal realmente é literalmente o país onde as pessoas saem mais tarde de casa dos pais, depois dos 30 anos, que é um bocado mau, na minha opinião, porque ter 35 anos e estar a viver com os meus pais e não ter condições para ter a minha própria casa é realmente um bocado triste. Eu acho que o governo podia dar-nos mais opções, impor limites às rendas das casas e dos quartos, fazer alguma coisa assim do género. Eu acho que deviam atenuar um bocado as rendas das casas, dar mais oportunidades aos jovens e apoios para conseguirem estudar e apoios para conseguirem iniciar as suas vidas fora da casa dos pais, para começarem a ter a sua independência. Acho que o Estado poderia dar mais apoios e baixar as rendas a esse nível. Com essas medidas aí, você acredita, Diogo, que deveria haver também uma motivação maior por parte das empresas para essa questão salarial dos jovens, o primeiro emprego, né, esse fator também profissional? O que você fala sobre isso? Sem dúvida. Assim, muitos jovens acabam por enfrentar contratos temporários baixos, salários e condições de trabalho instáveis, o que acaba por dificultar também aqui a obtenção do crédito bancário para a compra da primeira casa. Porquê? Porque os bancos acabam por exigir uma maior segurança financeira e, portanto, sem contratos permanentes ou rendimentos estáveis, é mais difícil para os jovens serem aprovados esses tais empréstimos. Embora o custo de vida tenha aumentado, os salários em Portugal continuam relativamente baixos face ao nível de vida praticado, em comparação, lá está, com o aumento do preço das casas. E, portanto, este desfazamento entre rendimentos e custos de vida torna-se difíceis para os jovens acabarem por suportar todos estes custos inerentes à compra do imóvel. Por exemplo, é difícil para um jovem já sair da universidade ou um jovem que tenha parado, né, bloqueado a faculdade, enfim. Por exemplo, conseguir um trabalho efetivo, um contrato com uma certa estabilidade. É difícil. Sem dúvida, sem dúvida. Nós vemos muitos jovens aí fazendo part-time, com contratos temporários. Isso impede um crédito. Impede. Assim, alguém com um contrato efetivo, o banco acaba por ter uma segurança maior do que um contrato temporal, um contrato a prazo. Ou seja, alguém que faça um part-time para um banco acaba por não ter tanta solidez financeira. Ou seja, o banco não é que vá desconfiar, mas vai acabar por dar menos credibilidade, infelizmente, lá está, a quem tem esse tipo de contrato. Agora, para esse tipo de pessoas há que juntar mais capital para garantir uma maior segurança ao banco, em comparação se calhar com outro tipo de pessoas que têm um contrato efetivo e que podem entrar com menos capital de entrada porque o banco tem outra garantia por parte deles. Agora, quando se refere aí a muitos jovens que não se sentem seguros a dar esse passo, então realmente preferem ficar na casa dos pais. Há um número enorme de jovens que ainda, você está dentro desse grupo, né? Você ainda não decidiu dar esse passo justamente com essa consciência. Você sabe das responsabilidades, você sabe do que vem pela frente, do que você vai ter que todos os meses. Há essa consciência. Claro que sim. E tenho essa plena consciência de que no dia em que decidi sair da casa dos meus pais, a minha vida vai ser diferente, porque primeiro vou ter que ser mais responsável,
vou ter que ter outro nível de gestão de custos, ou seja, vou ter que se calhar fazer outra gestão, ou seja, sei que tenho, se recorrer lá está a financiamento, sei que vou ter uma prestação para pagar, sei que vou ter custos com água, com luz, sei que vou ter um tipo de custos que hoje em dia não tenho e, portanto, a responsabilidade vai ter que ser acrescida. Há muitos jovens que não têm noção disso, né? Que estão ainda na casa dos pais, que não têm noção de gastos relativos à saúde, a transporte, à alimentação. Tem um certo suporte por parte da família, mas não ao ponto de ter esse capital que você falava de comprar a sua primeira habitação. Nós vamos à sondagem do nosso Instagram. Já temos aí, produção? Só para a gente comentar, o Diogo vai me ajudar a comentar sobre o posicionamento das pessoas. Não sei se nós já temos preparado. Já temos aí. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso aí. Por exemplo, posicionamento das pessoas. A pergunta foi: como avalia a habitação para os jovens em Portugal? 68% diz que os preços estão muito caros. 24% diz que os apoios são insuficientes. Agora, esses 24%, será que eles têm conhecimento? Eles sabem dos programas existentes? Fala um pouquinho sobre esse posicionamento aí, Diogo. Assim, eu em relação a estas estatísticas acabo por concordar em relação à questão dos 68%, porque de facto... Pode deixar em janela, por favor, enquanto ele fala. Pode deixar ele em janela. Porque de facto sei que grande parte dos valores, ou a grande maioria, estão de facto elevados face à realidade praticada em Portugal. Agora, há muita gente que se calhar também não tem noção das medidas que são atualmente praticadas pelo Governo. Como eu disse anteriormente, há muita gente que acha que a garantia pública já está em vigor. Portanto, a garantia pública é algo que se propôs, mas que ainda não está em vigor. E em relação à terceira opção, que jovens que não querem deixar a casa dos pais, também acredito que hajam alguns que, portanto, gostam de estar na sua zona de conforto, preferem não arriscar e, portanto, ficar na casa dos pais. Vamos comentar a segunda questão. Pode colocar, por favor. O Nuno também vai comentar como consultor imobiliário. A questão foi essa: se fosse jovem, acha que conseguiria comprar uma casa? 22% diz que sim, 69% diz que não e 9% ainda não sabe. E aí, Nuno? Esses 9% realmente nem pararam para pensar ainda, né? Se ficam, se saem, se compram. Estão realmente em dúvida. Agora, uma grande porcentagem fala que não conseguiria, naturalmente por conta dessas dificuldades, dessas limitações, né? Temos aí a outra questão? Coloca, por favor, aí. Quer comentar algo sobre esse posicionamento aí? Não. Volta lá, por favor. Isso. Assim, eu concordo aqui com esta estatística, porque de facto grande parte dos jovens, e como já falámos aqui todos, não consegue comprar casa ainda nos dias de hoje face ao valor que é necessário para comprar. Agora, quando há uma deslocação, habitação. desculpa lhe interromper, por exemplo, há uma deslocação na questão de universidade, pode deixar lá o Diogo e a estatística, por favor. Quando se há, por exemplo, uma deslocação, o jovem ganha uma bolsa de estudo ou vai estudar em outra cidade, não consegue se deslocar todos os dias. Poxa, como é que o jovem tem que dividir um quarto? A gente vê aí situações de jovens dividindo um apartamento. Hoje em dia, como é que funciona isso? Sim, hoje em dia, para alguém que não consegue, neste caso, pagar uma prestação de uma casa e acaba por arrendar, subarrendar depois. Há pessoas que, só para termos aqui uma ideia, há pessoas que acabam por arrendar o seu próprio quarto e, por sua vez, acabam por subarrendar a outra pessoa. Ou seja, estamos a falar de um arrendamento que mais tarde vira um subarrendamento, ok? Ou seja, são situações em que hoje em dia quase que se alugam as próprias camas, ok? Estamos a falar de situações... já há em Portugal, inclusive. Já existe em Portugal. Estão alugando este tipo camas, de né? Várias camas dentro de um quarto. Dentro de um quarto, ok? Portanto, estamos a falar de uma situação que é inédita, situações muito graves mesmo. E precárias, né? E precárias, exatamente. Coloca outra questão, por favor. Vamos lá. Você que é jovem, onde mora atualmente? Aí, 7%. Pode abrir agora em tela cheia, por favor? Eu não consigo ver, não. Agora sim. Olha lá, 7% diz na minha própria casa. Aí 52% na casa dos pais, 31% no quarto alugado, 10% divide o apartamento com amigos. Então, realmente, ainda há uma grande faixa etária de jovens, uma grande quantidade de jovens que ainda estão na casa dos pais. Algo para comentar sobre esse posicionamento? Acho que era o esperado, tanto metade
dos jovens atualmente ainda vivem na casa dos pais. Outra fatia aqui grande vive num quarto alugado, portanto são os dois grandes fatores aqui, ou na casa dos pais ou num quarto alugado, e há aqui uma fatia muito pequena que já mora na sua própria casa. E eu diria que esta fatia que mora na sua própria casa é muito pequena mesmo. É muito né? pequena aqui e diria que são pessoas que são ajudadas pela sua própria família ou que têm rendimentos adicionais para suportar uma casa. Infelizmente. Vamos à quarta e última questão. Quais são as possíveis soluções que poderiam ajudar os jovens a ter uma casa? 12% diz apoios do governo devem ser aumentados. 27% mais programas de arrendamento jovem, como mencionou o colega, né? Há programas aí que pode cair até 50% o valor da renda. Exatamente. Isso é muito forte, né? Muito. É muito motivador aí. E 61% estabilidade no mercado de trabalho. Para nós finalizarmos o programa, Diogo, seu parecer sobre esse posicionamento aí? Portanto, eu acho que aqui, havendo um aumento a nível de salários e a nível de condições de trabalho, os próprios jovens acabariam também aqui por ter outras condições na compra da sua primeira habitação. Portanto, eu concordo aqui também com esta resposta a esta pergunta, porque de facto a estabilidade no trabalho daria aqui outra segurança a um jovem que quer comprar a sua primeira habitação, sem dúvida. Bom, nós estamos no fim do programa. As considerações finais, Diogo, sobre tudo que foi falado, se você quer deixar alguma dica para os jovens, algum conselho. Você, como jovem, como consultor imobiliário, lida com diferentes tipos de situações todos os dias. Então, suas considerações aí para quem está em casa, os telespectadores que participaram do programa? Assim, aquilo que eu quero dizer aqui mais para o público mais jovem, que foi o público que foi abordado aqui no programa, é que, acima de tudo, não deixem de acreditar que é possível comprar a sua primeira habitação, porque não é impossível. Agora, tem que perceber a realidade atual, que também não é fácil, portanto tem que haver um esforço de ambas as partes, portanto, tanto a nível de rendimentos como a nível de vontade deles mesmos para conseguir comprar essa primeira casa, mas também tem que haver aqui uma ajuda por trás por parte de outras entidades, mas eu acredito que se as coisas andarem para a frente, acredito que o paradigma possa mudar, mas vão ter que ser precisos fazer aqui algumas alterações. Espírito de sacrifício, de renúncia, espírito de organização, de literacia por parte dos jovens. O mais importante é acreditar, né? Acreditar com os pés no chão, com muita segurança, com muita responsabilidade, porque a responsabilidade ela não está apenas associada à idade, mas sim a forma de pensar, a forma de escolher, a forma de se comportar. Isso é muito importante, principalmente na idade, né, da adolescência para a juventude, porque nós temos visto aí muitos jovens, infelizmente, que realmente não têm noção das responsabilidades que precisam assumir. Diogo, foi um prazer tê-lo aqui no programa. Espero tê-lo numa outra oportunidade, falando sobre o tema, um tema semelhante, mas muito gosto em tê-lo aqui, tá bem? Muito obrigado, eu é que agradeço. Nós vamos deixar para você o e-mail do jornalismo@unifetv.pt. Para quê? Para você enviar sua sugestão de tema. E a nossa produção vai avaliar, vai trazer aqui para a mesa do debate. Com toda certeza será um prazer muito grande fazer um debate sobre o tema que a senhora e o senhor irá sugerir. Tá aí, jornalismo@unifetv.pt. Nós ficamos por aqui com o programa de hoje. Foi um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Agora vem aí o Marcos Bueno, numa programação muito especial, conversando com todos que precisam desabafar. Você que precisa conversar, seus pensamentos não são os melhores. Talvez você seja um jovem ou uma jovem que tenha alimentado pensamentos pessimistas, negativos, sofre até mesmo com uma depressão, você tem sofrido muito com negativismo, você quer conversar, quer desabafar? Logo após o intervalo, o Marcos, ele volta então para atender a todos através do 218-368-008. Forte abraço a todos, fiquem bem e até o próximo encontro.